A pequena cidade de San Gregório, aninhada entre montanhas antigas e rios que pareciam guardar segredos de séculos, sempre viveu em um silêncio quase ritual. Seus moradores, habituados a rotinas simples e previsíveis, jamais imaginaram que algo extraordinário pudesse acontecer em um lugar tão discreto. Mas naquela manhã fria de outono, quando as folhas secas se acumulavam nas calçadas e os sinos da igreja ecoavam de maneira lenta e pesada, a vida de todos mudaria para sempre. Foi nesse cenário que surgiu a história de Miguel, um menino de apenas 4 anos, cuja mente inocente carregava enigmas que nem mesmo os estudiosos mais preparados poderiam compreender. Miguel vivia com seus pais em uma casa modesta, feita de tijolos envelhecidos, onde cada parede parecia absorver o silêncio da cidade. Era um garoto como qualquer outro. Corria pelo quintal, brincava com pedrinhas e ria com facilidade. Mas havia algo em seu olhar que fugia ao comum. Seus olhos castanhos, embora infantis, tinham uma profundidade estranha, como se refletissem memórias muito mais antigas do que sua curta existência. Muitos adultos diziam que havia nele uma espécie de sabedoria silenciosa, algo que não se explicava, mas que deixava todos desconfortáveis, ao mesmo tempo fascinados. Naquela semana, seu pai havia encontrado em um mercado de antiguidades um manuscrito envelhecido, guardado em uma caixa de madeira com inscrições quase apagadas pelo tempo. O documento, envolto em panos gastos, parecia mais um objeto de decoração do que um artefato de valor histórico. Porém, o vendedor jurava que vinha de uma escavação esquecida, perdida entre ruínas antigas no interior de outro continente. O pai de Miguel comprou-o por curiosidade, acreditando que serviria apenas como um item curioso para enfeitar a sala. O que ninguém poderia imaginar era que aquele pedaço de pergaminho mudaria tudo. Quando o manuscrito chegou à casa, Miguel foi o primeiro a se aproximar. Seus pequenos dedos deslizaram sobre as marcas desbotadas, e ele fixou o olhar nas letras estranhas, escritas em uma língua morta, há muito tempo esquecida. O mais perturbador, porém, foi o que aconteceu em seguida. Ele começou a murmurar palavras que ninguém reconhecia, sons que fluíam de sua boca com naturalidade, como se estivesse lendo aquilo que para todos os outros era completamente indecifrável. Os pais se entreolharam em choque, incapazes de compreender como uma criança tão pequena poderia reproduzir algo que nunca vira antes. No primeiro instante, acreditaram que fosse apenas imaginação. Talvez Miguel estivesse repetindo sons inventados, como qualquer criança faria. Mas, à medida que os dias avançavam, os murmúrios ganharam coerência. O menino começou a formar frases completas, em um idioma que não constava em nenhum livro da biblioteca local. O manuscrito, até então apenas um objeto curioso, revelava-se uma chave para um mistério incompreensível, e Miguel parecia ser o único capaz de abri-lo. Os pais, atônitos, procuraram explicações racionais. Pensaram em coincidência, em memórias televisivas, até mesmo em truques infantis. Mas cada tentativa de justificar se desfazia diante da clareza com que Miguel lia o documento. Sua voz infantil carregava uma cadência estranhamente grave quando pronunciava os textos. Não era apenas uma repetição mecânica. Havia significado, havia emoção, como se aquelas palavras o atravessassem e o transformassem em um mensageiro de algo muito maior. A notícia logo se espalhou por San Gregório, primeiro entre vizinhos, depois entre professores, e finalmente entre religiosos e estudiosos locais. Uns acreditavam que se tratava de um milagre, outros murmuravam sobre possessão, e havia ainda os que o chamavam de prodígio. A cidade inteira, antes imersa em sua rotina pacata, começou a girar em torno da figura do garoto que decifrava um manuscrito milenar.
As pessoas lotavam a porta de sua casa, tentando ouvir suas leituras, esperando presenciar algo inexplicável. Para os mais atentos, havia algo ainda mais inquietante. Cada vez que Miguel lia o manuscrito, parecia mudar. Seu semblante infantil, normalmente iluminado por sorrisos e travessuras, adquiria um peso inusitado. Seus olhos perdiam o brilho típico da infância e se tornavam sérios, densos, como se carregassem lembranças de dores antigas. Ele falava de batalhas, de reis esquecidos, de templos erguendo-se sob céus há muito apagados. Era impossível acreditar que aquelas imagens brotavam da imaginação de uma criança de 4 anos. Havia uma precisão em seus relatos que assustava até os mais céticos. Certa noite, enquanto a chuva caía sobre os telhados da cidade, Miguel surpreendeu os pais ao revelar detalhes específicos sobre a origem do manuscrito. Ele mencionou nomes impronunciáveis, descreveu cidades que jamais conhecera e apontou símbolos escondidos nas margens do documento que até então passavam despercebidos. O pai, tomado por incredulidade, comparou as informações com mapas antigos encontrados na internet. O choque foi imediato. Muitos dos nomes citados por Miguel coincidiam com regiões arqueológicas reais, conhecidas apenas por especialistas. Como poderia um menino de 4 anos acessar tais informações? O mistério crescia. As noites em San Gregório se tornavam mais densas, como se a própria cidade fosse engolida por uma névoa de perguntas sem respostas. O manuscrito não era apenas um objeto curioso, tornara-se o centro de uma trama que unia passado e presente de forma impossível. E Miguel, com sua voz delicada e seu olhar profundo, transformava-se no protagonista de uma narrativa que desafiava a lógica, a ciência e a fé. O que se escondia por trás daquele documento milenar? Seria apenas coincidência? Seria possível que uma criança tivesse acesso a memórias esquecidas, enterradas em algum ponto obscuro da história da humanidade? Ou haveria algo muito maior, algo que desafiava não apenas os limites da compreensão humana, mas a própria noção de tempo e existência? Naquele momento, ninguém tinha respostas. Apenas perguntas. E o peso dessas perguntas marcaria para sempre a vida de todos em San Gregório. Os dias seguintes em San Gregório foram marcados por uma mistura de assombro e inquietação. A cada leitura do manuscrito, Miguel parecia mergulhar em um estado que os adultos não conseguiam explicar. Era como se deixasse de ser uma criança comum e assumisse, ainda que por breves instantes, a consciência de alguém muito mais velho, alguém que havia testemunhado eventos enterrados nas cinzas do tempo. Seus lábios infantis pronunciavam sílabas que ressoavam no ambiente como ecos distantes, e os ouvintes sentiam um frio percorrer a espinha, como se uma presença invisível os observasse. Em uma manhã nublada, quando o céu cinza parecia pesar sobre a cidade, Miguel surpreendeu os pais ao descrever em detalhes a arquitetura de um templo desaparecido há séculos. Ele falava de colunas eretas em pedra polida, de símbolos gravados em arcos monumentais e de câmaras subterrâneas que guardavam segredos proibidos. Nenhum adulto daquela casa tinha conhecimento sobre tais estruturas. Contudo, ao pesquisar em arquivos digitais e artigos acadêmicos, o pai encontrou descrições semelhantes em documentos históricos raros. A precisão das palavras de Miguel não deixava margem para dúvida. Ele falava de algo real. A cada revelação, crescia o desconforto dos que o rodeavam. A mãe, inicialmente tomada por orgulho diante do talento incomum do filho, passou a sentir medo. Havia noites em que acordava sobressaltada, ouvindo-o murmurar em línguas estranhas enquanto dormia. As palavras, incompreensíveis para ela, soavam como cânticos sombrios. Certa vez, ao entrar em seu quarto, encontrou o menino sentado na cama.
os olhos abertos, porém distantes, recitando trechos do manuscrito que ela não lembrava de ter mostrado a ele. Era como se o documento estivesse impresso em sua mente. Os vizinhos, curiosos e supersticiosos, começaram a criar teorias. Alguns diziam que o menino era a reencarnação de um sábio antigo. Outros murmuravam que se tratava de um presságio sombrio, um aviso de que forças esquecidas estavam retornando. Padres da região foram chamados. Um deles, após ouvir Miguel, saiu pálido e recusou-se a voltar, alegando que aquelas palavras não pertenciam a nenhuma língua divina, mas a algo muito mais antigo e misterioso. Enquanto a cidade se dividia entre fascínio e medo, Miguel parecia cada vez menos afetado pelas opiniões alheias. Ao contrário, quanto mais lia, mais confiante se tornava. Começou a apontar detalhes ocultos no próprio manuscrito que ninguém havia notado. Símbolos quase invisíveis entre as linhas, desenhos ocultos na borda do pergaminho, marcas que surgiam apenas sob determinadas condições de luz. Ele os interpretava como mensagens codificadas, revelando histórias de povos esquecidos, guerras ocultas e pactos selados com entidades que desafiavam a compreensão humana. O pai, cético por natureza, tentou racionalizar. Procurou linguistas, arqueólogos e até especialistas em criptografia. Alguns se recusaram a acreditar que um garoto de 4 anos pudesse estar realmente decifrando o manuscrito. Mas outros, mais sensíveis ao mistério, admitiram que não havia explicação plausível. Os símbolos descritos por Miguel correspondiam, de fato, a padrões de escritas proto-históricas, reconhecíveis apenas por estudiosos altamente treinados. Como ele poderia ter acesso a esse conhecimento? E havia algo ainda mais inquietante. As histórias que Miguel contava pareciam ultrapassar a simples tradução de um texto. Não era apenas leitura. Ele descrevia emoções, lembranças, até cheiros e sons. Falava como quem havia estado lá. Ao narrar a construção de um palácio, descreveu o som metálico das ferramentas, o eco das vozes dos trabalhadores e a poeira que pairava no ar sob o sol ardente. Relatou a tristeza de um rei ao ver sua cidade destruída, lágrimas caindo sobre o chão de pedra fria. Era como se memórias de outro tempo se infiltrassem em sua consciência. A mãe, cada vez mais abalada, buscava consolo em orações. Mas, em silêncio, temia que o filho estivesse carregando um fardo maior do que poderia suportar. Havia noites em que, ao abraçá-lo, sentia que aquele corpo pequeno abrigava uma alma dilacerada por séculos de experiências. Miguel, por sua vez, parecia alheio ao peso que impunha àqueles que o cercavam. Para ele, ler o manuscrito não era uma escolha, era um chamado inevitável. As crianças da vizinhança passaram a evitá-lo. Diziam que seus olhos mudavam de cor quando lia. Outros afirmavam que, ao passar perto dele, sentiam calafrios. Assim, Miguel, embora cercado de pessoas, mergulhava em uma solidão precoce. O manuscrito tornara-se sua única companhia verdadeira. Então, em uma noite marcada por uma lua vermelha no céu, Miguel fez sua revelação mais perturbadora até então. Diante de seus pais e de 2 estudiosos locais, ele recitou uma passagem que falava de uma profecia, um ciclo de destruição e renascimento, um período em que a humanidade seria posta à prova, e apenas os que compreendessem os segredos antigos sobreviveriam. As palavras carregadas de solenidade saíram de sua boca como se não pertencessem a ele. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os presentes se entreolharam, incapazes de reagir. Naquele instante, todos perceberam que já não se tratava apenas de um enigma acadêmico. Não era mais um caso curioso para ser debatido em reuniões acadêmicas ou em sermões religiosos. O que estava acontecendo com Miguel desafiava a própria noção de realidade. Ele não apenas lia, ele anunciava algo, algo que poderia alterar o destino de todos.
E assim, o mistério deixava de ser apenas um fenômeno local para se tornar um prenúncio de algo maior, algo que ninguém ainda ousava nomear. As revelações de Miguel se espalharam para além de San Gregório. Em poucos dias, pesquisadores de cidades vizinhas, jornalistas curiosos e até autoridades acadêmicas passaram a circular pela pequena casa da família. Alguns buscavam fama, outros conhecimento, mas todos eram atraídos pela mesma pergunta inquietante: como uma criança de 4 anos poderia decifrar um manuscrito que até os maiores especialistas não ousavam interpretar? A casa transformou-se em um centro improvisado de debates e especulações. Havia sempre alguém sentado à mesa da cozinha, rodeado de livros e laptops, tentando confrontar as palavras de Miguel com arquivos históricos. E em cada sessão, as dúvidas cresciam. O menino não apenas lia, ele se adiantava às perguntas, descrevia detalhes antes mesmo de serem consultados. Era como se tivesse acesso a uma fonte invisível de conhecimento, algo além da compreensão humana. Os pais, agora divididos entre orgulho e desespero, buscaram ajuda em todas as frentes. Procuraram médicos, psicólogos e neurologistas. Submeteram Miguel a exames clínicos, eletroencefalogramas e testes cognitivos. Os resultados eram contraditórios. Por um lado, mostravam uma criança absolutamente saudável, sem anomalias neurológicas. Por outro, revelavam níveis de atividade cerebral incomuns para sua idade, como se sua mente operasse em camadas mais profundas do que o normal. Durante uma dessas consultas, um especialista perguntou a Miguel se ele sabia de onde vinham aquelas palavras. O garoto, sem hesitar, respondeu: "Eu apenas lembro. Elas sempre estiveram comigo." A frase, simples e inocente, deixou os adultos em silêncio. Como poderia alguém tão jovem falar com tanta convicção sobre algo tão impossível? A investigação não parou aí. Religiosos foram convocados para avaliar a situação. Padres, rabinos e monges ouviram Miguel. Uns acreditavam que ele era um instrumento divino, um escolhido para transmitir mensagens esquecidas. Outros temiam que forças obscuras estivessem agindo através dele. Havia quem sugerisse exorcismos, rituais de proteção, até mesmo o isolamento da criança. Mas nenhuma dessas medidas parecia razoável diante da serenidade com que Miguel encarava o mistério. Ele não demonstrava medo, apenas a certeza de que precisava continuar. Enquanto isso, acadêmicos tentavam descrever o fenômeno em termos racionais. Alguns afirmavam que Miguel possuía uma memória genética rara, uma herança de informações transmitidas por gerações. Outros falavam em criptonésia, a capacidade inconsciente de recuperar informações esquecidas. Mas tais hipóteses desmoronavam diante da precisão das revelações do garoto. Ele mencionava locais que ainda não haviam sido descobertos por arqueólogos, descrevia símbolos que só seriam identificados semanas depois, quando comparados a registros inéditos. Como explicar o impossível? O pai, cada vez mais angustiado, mergulhou em pesquisas noturnas. Passava horas diante do computador, confrontando os relatos de Miguel com mapas antigos, textos sagrados e documentos acadêmicos. A cada nova coincidência confirmada, sua incredulidade aumentava. O manuscrito parecia mais vivo a cada dia, e Miguel mais íntimo dele. Era como se ambos partilhassem de uma conexão invisível, uma ponte entre tempos que a ciência ainda não podia atravessar. A mãe, por sua vez, tentava preservar a normalidade. Fazia questão de levar Miguel ao parque, de lhe contar histórias infantis, de lembrá-lo que ainda era uma criança. Mas, em silêncio, sofria ao perceber que o filho se afastava da infância de forma irreversível. Ele não brincava mais como antes, não ria das mesmas coisas. Seu olhar, agora pesado, refletia algo maior que ele próprio, algo que consumia sua inocência pouco a pouco. O narrador, essa voz distante que parecia observar cada detalhe, deixava claro o desconforto crescente. Quanto mais buscavam respostas,
mais as perguntas se multiplicavam. Cada especialista que chegava à cidade partia com mais dúvidas do que certezas. Alguns jamais voltavam. Outros, obcecados, escreviam artigos, tentando capturar em palavras a sensação de estar diante de um fenômeno que escapava a toda lógica. E havia ainda as manifestações inexplicáveis que acompanhavam Miguel. Relógios paravam quando ele lia o manuscrito. Animais reagiam de forma estranha, latindo, uivando ou fugindo. Lâmpadas oscilavam, portas se fechavam sozinhas. Nada disso podia ser provado com rigor, mas aqueles que presenciaram não conseguiam esquecer. A dúvida começou a corroer a fé dos pais. Em uma noite, exaustos, discutiram em sussurros. Seria Miguel abençoado ou amaldiçoado? Estariam testemunhando um milagre ou um presságio sombrio? A única certeza era que a vida de seu filho jamais voltaria a ser comum. E Miguel, em sua serenidade perturbadora, parecia alheio ao turbilhão que provocava. Ele apenas dizia: ainda não é hora, o manuscrito tem mais a mostrar. As investigações se multiplicavam, mas as respostas permaneciam ocultas. O mistério, antes restrito a um pergaminho antigo, agora envolvia toda a cidade, toda a comunidade de estudiosos e religiosos. E o mais inquietante era perceber que, quanto mais tentavam explicar, mais se aproximavam da sensação inevitável de que estavam diante de algo que não poderia ser explicado. O caso deixava de ser apenas uma curiosidade acadêmica para se transformar em um dilema existencial. A investigação não trazia luz, mas sim uma escuridão cada vez mais densa, onde a dúvida era a única certeza. Naquele fim de tarde, a casa parecia menor do que nunca. A notícia da profecia já correra à cidade, e a sala estava tomada por cadeiras emprestadas, cadernos abertos, olhares que pediam respostas. Miguel, diminuto à mesa, repousava a mão sobre o manuscrito como quem afaga um animal cauteloso. O pai, tenso, fingia serenidade. A mãe escondia um terço na palma, como se o objeto pudesse ancorar o real. Quando o menino começou a ler, a voz saiu baixa, redonda, sem tropeço. A língua antiga brotou em português claro, como se sempre tivesse morado ali. Falou de 3 luas refletidas num lago imóvel, de juramentos feitos diante da água e de uma ordem destinada a guardar a escrita que antecede os reis. Miguel interrompeu a leitura, ergueu os olhos e olhou para um ponto além da janela. Há um caminho, disse. Nomeou uma garganta rochosa ao norte de uma cidade cujo nome mudara 3 vezes. Deu o nome antigo, o intermediário e o moderno, retirando camadas de um mesmo lugar. Descreveu uma escadaria em basalto, semioculta por figueiras bravas, e um sinal no degrau 21º. Um triângulo atravessado por linhas curvas, como se um rio tivesse cortado a pedra. E no fim, arriscou a jornalista. Miguel pousou a mão no pergaminho e respondeu sem pressa. Uma caixa que não abre por força, só por nome. O padre pediu prudência. Símbolos que prometem abertura também cobram preço. Os acadêmicos fotografaram margens, inverteram contrastes, buscaram marcas ocultas. Então o menino pronunciou uma palavra que não pertencia a nenhuma língua viva. O som foi breve e frio. Ficou no ar como uma lâmina fina, impossível de ignorar. A partir desse ponto, a razão tropeçou. Miguel ditou sequências de graus, minutos e segundos com a calma de quem recita o endereço da própria casa. A jornalista digitou no celular. O mapa mostrou uma região vazia, rasgada por cânions estreitos, a poucas horas de uma cidade real. Coincidência não fala nessa precisão, murmurou um dos acadêmicos, entre fascínio e medo. O pai pediu que encerrassem ali. A mãe apertou a mão do filho, que ficou imóvel, atento a uma música que só ele parecia ouvir. Sob a luz oblíqua, o manuscrito respondeu. Uma filigrana antes invisível emergiu no canto inferior. Pálida, perfeita, repetia o triângulo cortado por linhas sinuosas. A coincidência caiu como sentença.
O padre recuou. A jornalista conteve um palavrão. Os acadêmicos se entreolharam rendidos. Miguel aproximou o rosto e traduziu, quase sem voz. O guardião não guarda para sempre. Quando a criança retorna com o nome certo, a parede se abre. A frase pousou sobre a mesa com o peso de um objeto. Qual nome? Perguntou alguém. Miguel inclinou a cabeça, como quem escuta por dentro, e repetiu a mesma palavra de antes. As lâmpadas oscilaram. Nada que um eletricista não explicasse, mas naquele contexto ganhou outra cor. O pai esfregou o rosto, cansado de dividir-se entre prudência e assombro. A mãe tentou sorrir. O sorriso não veio. Havia mais do que coordenadas naquela mesa. Havia um convite que também soava ameaça. O acadêmico mais velho falou primeiro. Isso exige verificação de campo. Vamos sem a criança. Registramos tudo. Voltamos com evidências ou com o vazio. O padre reagiu com um aviso. Ninguém caminha rumo ao desconhecido, sem pagar pedágio ao desconhecido. A jornalista já rascunhava uma pauta, temendo que qualquer ruído quebrasse o feitiço da informação. Miguel limitou-se a dizer, ainda não. Ele precisa saber que lembramos. Naquele instante, um sopro de ar virou a página. As bordas estalaram como gravetos secos. No verso, riscos quase apagados sugeriam um mapa esquemático. 3 marcas em sequência como degraus e abaixo um traço sinuoso lembrando o curso d'água. No fim, minúsculo, o triângulo. Miguel tocou o ponto e murmurou. Aqui a voz afunda, aqui ela volta. Ninguém compreendeu, mas todos entenderam que aquilo importava. O clímax não chegou como explosão, mas como encaixe. O manuscrito deixara de ser pergunta e tornara-se itinerário. As palavras, o sinal oculto, as coordenadas, tudo apontava para um gesto único, ir. O pai declarou que não levaria o filho. A frase não tinha a solidez que pretendia. A mãe, agarrada ao terço, percebeu que coragem às vezes é adiar. Os presentes, cada qual na sua gramática, reconheceram a mesma sentença. O caminho existe e agora ele os conhece. Miguel fechou os olhos por tempo longo demais para parecer infantil. Quando os abriu, havia neles uma gravidade serena. Agora ele sabe que olhamos, disse. O silêncio seguinte não foi vazio. Era uma presença compacta, aguardando bênção ou desafio. O primeiro passo, ainda só dito, estava dado. E nada, dali em diante, caberia no mundo pequeno de antes. Os dias seguintes à revelação transformaram San Gregório em um lugar ainda mais carregado de tensão. O manuscrito, que antes parecia apenas um artefato curioso, agora era tratado como uma bússola para algo muito maior. Cada palavra de Miguel era registrada, cada gesto interpretado, como se o menino fosse a chave de um enigma ancestral que esperava séculos para ser decifrado. Os estudiosos que haviam presenciado a cena não conseguiram se afastar. Permaneciam na cidade, hospedados em casas vizinhas, revisitando as palavras do garoto, debatendo em reuniões noturnas e preparando mapas baseados nas coordenadas que ele havia pronunciado. O ar cheirava a expectativa, como se todos soubessem que estavam à beira de algo irreversível. Miguel, no entanto, parecia imune ao frenesi dos adultos. Passava horas em silêncio, sentado diante do manuscrito, como se estivesse ouvindo vozes que não alcançavam mais ninguém. Às vezes, sorria discretamente, como quem reconhece uma lembrança antiga. Outras vezes, chorava em silêncio, sem conseguir explicar a razão. Seu olhar infantil carregava um peso que feria os pais, mas ao mesmo tempo os mantinha presos ao mistério. A mãe, cada vez mais aflita, tentava resgatar a rotina. Levava-o para caminhar, oferecia brinquedos, contava histórias de ninar, mas tudo parecia dissolver-se diante da presença do manuscrito. Miguel sempre retornava a ele, atraído por uma força invisível. Era como se houvesse um pacto silencioso entre ambos, algo que nem mesmo o amor materno podia romper. O pai, dividido entre o medo e a curiosidade, envolveu-se nos debates acadêmicos.
Tentava, desesperadamente, encontrar um ângulo racional. Se pudesse provar que aquilo era apenas coincidência, talvez a vida voltasse ao normal. Mas a cada comparação com documentos históricos, as certezas se fragmentavam ainda mais. As coincidências eram muitas, as informações precisas demais. Não havia como negar. Miguel dizia a verdade. Foi então que começaram os sonhos. Miguel, durante a noite, falava em voz alta, descrevendo passagens do manuscrito que ainda não havia lido em voz consciente. As palavras vinham entrecortadas por frases em português, como se duas realidades se misturassem em sua mente. O caminho é guardado pelo silêncio, murmurava. Ou ainda, o guardião não dorme, apenas espera. Os pais passaram a registrar cada fala, incapazes de ignorar a sensação de que até mesmo os sonhos do filho eram peças de um quebra-cabeça muito maior. As manifestações inexplicáveis se intensificaram. Relógios paravam sempre que Miguel se aproximava do manuscrito. Velas apagavam sozinhas. Gatos e cães se recusavam a entrar na sala. Em uma tarde chuvosa, um grupo de estudiosos presenciou uma cena perturbadora. Enquanto o menino lia, uma rachadura se abriu na parede ao lado da mesa, como se a casa respondesse ao eco de suas palavras. O som seco ecoou por toda a sala, e o silêncio que se seguiu foi mais assustador do que o próprio fenômeno. San Gregório, antes pacata, tornara-se alvo da curiosidade externa. Jornalistas começaram a acampar nas proximidades, e câmeras buscavam capturar qualquer detalhe. Mas o que viam não se encaixava em manchetes simples. Não era apenas uma criança lendo um manuscrito. Era algo que desafiava os limites entre o real e o impossível. Os acadêmicos insistiam que precisavam seguir as coordenadas mencionadas por Miguel. O pai resistia, afirmando que o filho não seria exposto a nenhum risco. A mãe, no entanto, percebia que não havia como deter o fluxo dos acontecimentos. O manuscrito havia escolhido o menino, e lutar contra isso era como tentar conter um rio com as próprias mãos. Numa noite em que a lua cheia iluminava a cidade com uma luz quase prateada, Miguel sentou-se novamente diante do documento. Seus olhos se fixaram em uma passagem até então ignorada. Com voz firme, disse: "Quando o triângulo se alinhar ao rio, a caixa se abrirá. Mas o nome precisa ser pronunciado 3 vezes diante do silêncio." O impacto foi imediato. Todos compreenderam que estavam se aproximando do ponto culminante. Havia um local, havia um sinal e havia uma condição. O manuscrito não falava apenas de passado, mas de um evento iminente. O narrador observa: o ar em San Gregório não era mais o mesmo. As pessoas respiravam expectativa e medo em igual medida. Os vizinhos cochichavam sobre presságios, os estudiosos falavam em expedições, e os pais tentavam lidar com o peso de criar um filho que não pertencia apenas a eles, mas a um mistério que exigia respostas. E Miguel, em sua calma perturbadora, repetia a mesma frase todas as noites: "Ainda não é hora, mas logo será." Do tempo em San Gregório, parecia ter começado a contar em direção a algo que ninguém poderia evitar. O silêncio de San Gregório tornara-se denso, quase palpável. Os moradores já não caminhavam à noite pelas ruas estreitas. Preferiam trancar portas cedo, como se algo invisível rondasse a cidade. O boato das coordenadas dadas por Miguel espalhou-se, e a sensação coletiva era de que algo estava prestes a acontecer. Algo que não pertencia apenas ao menino ou ao manuscrito, mas a todos. Os acadêmicos prepararam-se para a expedição ao local indicado. Levaram mapas, equipamentos de medição e câmeras. A decisão, no entanto, não foi unânime. O pai de Miguel insistia em deixá-lo em casa, longe de qualquer risco. Mas o garoto, com uma serenidade desconcertante, afirmou: "Sem mim, o caminho não se abrirá." A frase caiu como sentença, e ninguém ousou contestá-la. Na madrugada escolhida, um grupo reduzido seguiu viagem. A mãe, tomada por medo e resignação, acompanhava o filho.
O pai, dividido entre proteger e entender, caminhava em silêncio. O trajeto até a garganta rochosa descrita por Miguel parecia mais longo do que deveria. Estradas estreitas, pedras soltas e o vento assobiando como um lamento antigo. Ao chegarem, encontraram a escadaria que o menino havia mencionado. Degraus gastos pelo tempo, parcialmente cobertos por raízes e musgos. No 21º, como ele dissera, estava o triângulo talhado na pedra, atravessado por linhas sinuosas que lembravam o curso de um rio. Os adultos se entreolharam em silêncio. Era impossível negar a precisão das palavras de Miguel. O menino, com apenas 4 anos, subiu os degraus com passos firmes. Cada movimento parecia guiado por memórias que não pertenciam à sua idade. Ao alcançar o símbolo, repousou a mão pequena sobre a pedra fria. O ar ao redor pareceu vibrar, como se a própria montanha tivesse prendido a respiração. "É aqui", disse, sem hesitar. Aos poucos, ele começou a pronunciar a palavra que já havia revelado dias antes, a mesma que ninguém conseguira identificar em nenhuma língua viva. A primeira vez ecoou fraca, quase um sussurro. A segunda vez soou mais firme, reverberando pelas paredes da garganta. Na terceira, um estalo profundo atravessou o solo e a pedra diante deles começou a se mover. Os presentes recuaram instintivamente, tomados pelo medo e pela fascinação. A rocha deslizou lentamente, revelando uma abertura escura, larga o suficiente para que uma pessoa entrasse. Um cheiro de terra úmida e de algo mais, algo metálico indescritível, escapou do interior. Miguel não demonstrou medo. Ao contrário, seus olhos brilharam com uma confiança impossível para uma criança. Ele esperava, disse, apontando para a escuridão. O grupo acendeu lanternas e entrou cauteloso. O corredor era estreito, as paredes cobertas por inscrições semelhantes às do manuscrito. Símbolos que giravam em espirais, figuras geométricas que pareciam se mover quando iluminadas. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som dos passos e da respiração acelerada. No final do corredor, uma sala se abriu diante deles. No centro, repousava uma caixa de pedra, esculpida com o mesmo triângulo que os havia guiado até ali. Sobre ela, marcas que lembravam estrelas conectadas por linhas, como um mapa celeste. Miguel aproximou-se sem hesitar. Os adultos tentaram contê-lo, mas seus movimentos eram rápidos e decididos. Ele pousou as 2 mãos sobre a tampa da caixa. Por um instante, nada aconteceu. Então, as inscrições começaram a brilhar, emitindo uma luz azulada que iluminou a sala inteira. O ar tornou-se pesado, vibrante, como se fosse atravessado por correntes invisíveis. O narrador observa. Não havia como explicar o que se seguiu. O menino fechou os olhos e sua voz infantil tornou-se grave, carregada de uma autoridade que não lhe pertencia. Ele começou a recitar frases em línguas desconhecidas, intercaladas com palavras em português. Descrevia guerras antigas, reis esquecidos, promessas quebradas. Falava como testemunha de tudo aquilo, como se tivesse vivido cada cena. A caixa, lentamente, começou a se abrir. Dentro não havia tesouro, nem relíquia dourada, mas sim um rolo de pergaminho ainda mais antigo que o primeiro. Seu estado era surpreendentemente preservado, como se tivesse sido guardado de propósito, esperando apenas o momento certo. Miguel pegou o rolo com cuidado e, ao tocá-lo, um som percorreu a sala. Não era vento, nem eco, mas algo semelhante a um coro distante. Os adultos estremeceram. O menino, no entanto, apenas sorriu. "É a continuação", disse, erguendo o pergaminho. Os estudiosos se entreolharam, incapazes de compreender o que presenciavam. O pai caiu de joelhos, dividido entre orgulho e pavor. A mãe chorava em silêncio, sabendo que o filho já não era apenas seu. E foi então que a voz de Miguel, mais uma vez alterada, trouxe a revelação. O ciclo recomeça, o que foi selado retorna, e só quem lembrar sobreviverá.
O impacto daquelas palavras pairou sobre todos. Ninguém sabia o que significavam, mas todos sentiam que carregavam o peso de uma verdade antiga, impossível de ignorar. Naquele instante, o clímax estava consumado. O menino de 4 anos, guiado por forças além da compreensão, havia aberto um caminho que mudaria não apenas sua vida, mas a história da humanidade. A sala subterrânea permaneceu em silêncio após a revelação de Miguel. A caixa, agora aberta, exalava uma aura indescritível, como se tivesse libertado mais do que um simples pergaminho. Os presentes sentiam que algo invisível havia atravessado suas fronteiras pessoais. Ninguém ousava falar alto, como se palavras comuns não pudessem coexistir com o que tinham acabado de testemunhar. O novo manuscrito parecia pulsar em suas mãos pequenas. Embora estivesse protegido pelo tempo, sua superfície trazia sinais de uso, como se tivesse sido consultado inúmeras vezes no passado. Miguel o segurava com cuidado, os olhos fixos nas letras. Quando abriu o pergaminho, todos se aproximaram, mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. Era como se compreendesse que aquele conhecimento não podia ser partilhado de forma apressada. Com voz calma, começou a traduzir. Falava de um ciclo interminável de destruição e renascimento, de povos que ascenderam ao poder apenas para cair em esquecimento, de segredos enterrados sob montanhas e de nomes que, quando pronunciados, podiam abrir ou selar destinos. A narrativa descrevia um padrão repetido ao longo dos séculos, como se a humanidade estivesse condenada a caminhar em círculos. Os estudiosos tentaram registrar cada palavra. Tomavam notas apressadas, fotografavam o texto e se entreolhavam, incapazes de decidir se estavam diante de um documento histórico ou de uma fábula transcendental. Mas, para Miguel, não havia dúvida. Ele falava como quem lembrava, não como quem apenas lia. O pai, tomado por lágrimas, aproximou-se e perguntou: "Filho, de onde vem tudo isso? Como você sabe?" Miguel olhou para ele com ternura incomum para uma criança e respondeu: "Eu não sou só eu. Sou muitos que já foram. Sou vozes que pedem para ser lembradas." A resposta, simples e devastadora, deixou o homem em silêncio. A mãe, que até então chorava discretamente, abraçou o menino com força, como se tentasse trazê-lo de volta para o presente, para a infância que lhe escapava. Mas Miguel permaneceu imóvel, olhando para o pergaminho como quem segura um destino inevitável. Naquela noite, de volta à superfície, o grupo reuniu-se para discutir. O padre insistia que aquilo poderia ser perigoso, que mexer em mistérios antigos era desafiar forças desconhecidas. Os acadêmicos, divididos entre fascínio e responsabilidade, debatiam sobre publicar ou ocultar os achados. A cidade, em torno deles, aguardava respostas. O narrador observa: ninguém ali tinha clareza do que realmente possuía em mãos. Para alguns, tratava-se de uma descoberta arqueológica capaz de reescrever a história. Para outros, era uma prova de que existiam dimensões espirituais intocadas. Mas, para os pais de Miguel, era apenas a confirmação de que o filho jamais teria uma vida comum. Nos dias seguintes, especialistas foram chamados de fora do país. Tradutores renomados, arqueólogos, até mesmo militares, interessados em possíveis implicações estratégicas. Todos queriam ver o menino, ouvir suas traduções, entender a natureza do manuscrito. Mas a cada visita, Miguel se tornava mais distante. Respondia com frases curtas, olhava para além das pessoas, como se sua mente estivesse em outro lugar. Houve uma tarde em que ele simplesmente declarou: "O ciclo não pode ser parado, só lembrado. O esquecimento é a maior destruição." A frase, enigmática, foi repetida por todos os presentes, como se tivesse se gravado em suas consciências. A mãe começou a temer que o filho se perdesse em meio a tantas expectativas. Tentava protegê-lo, limitando as visitas, mas era inútil. O mundo agora o conhecia, e sua história ultrapassava os limites de San Gregório.
Os estudiosos chegaram a uma conclusão provisória. O manuscrito revelava um padrão histórico e simbólico que conectava civilizações antigas. Mas, por mais que buscassem interpretações acadêmicas, nenhum deles conseguia explicar como uma criança de 4 anos havia se tornado a chave desse enigma. Na última noite antes da partida dos especialistas, Miguel pediu para estar sozinho com o pergaminho. Os pais relutaram, mas permitiram. Horas depois, encontraram-no adormecido, o rolo fechado ao seu lado e um sorriso sereno em seus lábios. Não havia sinais de medo ou cansaço, apenas tranquilidade. O narrador reflete. O mistério não havia sido resolvido no sentido comum da palavra. Não houve respostas claras, nem explicações definitivas, mas houve uma transformação. Os presentes, cada um a seu modo, saíram diferentes. O padre passou a falar em sermões sobre o valor da memória. Os acadêmicos abandonaram disputas teóricas e começaram a trabalhar juntos. Os pais, embora carregassem a dor de uma infância roubada, aprenderam a enxergar no filho não apenas uma criança, mas um elo com algo maior que eles mesmos. E Miguel continuou vivendo em San Gregório, frequentando a escola, brincando às vezes com outras crianças, mas em seu olhar permanecia a profundidade inquietante. Ele já não pertencia totalmente ao mundo infantil. Carregava consigo ecos de civilizações desaparecidas, lembranças que não eram suas, mas que precisavam de sua voz para sobreviver. No fim, a resolução não veio em forma de explicação, mas de aceitação. O mistério continuava, mas já não era apenas fonte de medo. Era também convite à reflexão. E se a vida não fosse linear? E se memórias antigas buscassem retornar através dos mais improváveis mensageiros? O caso de Miguel não terminou com o fechamento da caixa subterrânea, mas com a abertura de outra caixa, invisível, dentro de cada pessoa que o conheceu. A caixa das dúvidas eternas, das perguntas sem respostas que nos tornam mais humanos. Quando os especialistas foram embora, San Gregório recuperou as conversas baixas, mas nada voltou exatamente ao lugar. Nessa fresta apareceu Helena Duarte, epigrafista sem alarde, com um caderno preto e uma lupa de latão. "Quero observar as bordas", disse aos pais. Às vezes, o fenômeno mora nelas. Instalada na pousada de Dona Pilar, Helena começou pelo cotidiano. Conversou com o padeiro. O forno atrasou meia hora. Com a professora. O menino não copia, antecipa. Com crianças. Ele muda quando lê. Com o sacristão. O relógio da torre falhou nos mesmos minutos. Cada frase virou dado no caderno. Mistérios sólidos deixam migalhas repetidas. Depois pediu uma semana de abstinência de leitura. Se há efeito, o silêncio também fala. O pai hesitou. A mãe agradeceu. Miguel assentiu com uma gravidade que não cabia em 4 anos. Nos primeiros dias, cães voltaram ao quintal, as lâmpadas pararam de oscilar e o menino empilhou pedrinhas por longos minutos, como se ensaiasse degraus invisíveis. Helena observava em silêncio e soltava chaves discretas. Se o manuscrito fosse um lugar, seria quente ou frio? O som que você ouve tem cor? As respostas iam ficando num território entre lembrança e pressentimento. No 4º dia, examinou a caixa de madeira que trouxera o pergaminho. No fundo, sob o feltro gasto, um microcarimbo, 3 pontos sobre um traço curto. Não era o triângulo, mas dialogava com ele. Anotou: marca de circulação, houve custódia. A cidade forneceu a peça seguinte. No arquivo paroquial, entre livros de tombo, Helena achou uma carta de 1893 sobre um menino de língua e lembrança incomuns, mantido em sigilo para evitar romaria. Mencionava a garganta de pedra ao norte e a palavra que só ecoa quando não há tambor. O sobrenome não batia, mas o quarteirão era o mesmo. A coincidência abandonou a fase de coincidência. De volta à casa, Helena não brandiu o achado. Sentou, pediu água e contou devagar. O pai apertou os dedos. A mãe conteve as lágrimas.
Miguel ouviu como quem reconhece um refrão. Ele também voltou? Perguntou. Ninguém soube responder sem abrir outra ferida. No sexto dia, propôs um experimento de intenção, sem manuscrito, só presença. Pediu a Miguel que guardasse uma palavra num lugar da cidade, sem pronunciá-la. O menino caminhou até o coreto e desenhou no ar um traço curvo. Ficou aqui. À noite, o relógio municipal adiantou 2 minutos. Dona Pilar jurou ter ouvido um coro pequeno no vento, no caderno. O vetor é a criança, o texto é gatilho, não causa única. O narrador observa. A subtrama crescia sem disputar palco. Ela entrelaçava. A carta sugeria repetição, o microcarimbo, percurso, o teste do coreto, intenção. Não era apenas leitura, era reativação. No 7º dia, a abstinência terminou com método. Helena posicionou o manuscrito à luz oblíqua, intercalou blocos curtos de leitura com silêncios cronometrados, e entre um e outro pedia a Miguel que desenhasse o que sobrava por dentro. Quase sempre surgiam 3 degraus, um rio sinuoso e no vértice uma figura mínima. No último desenho apareceu algo novo, um círculo interrompido, aberto para o norte. Helena sublinhou. O ciclo não fecha. Abre. Falou então a mãe num sussurro. Talvez o risco não seja o que entra, mas o que se repete. À noite, escreveu e não enviou. Se há herança, não é só de sangue, é de ritual. O lugar guarda o nome. O nome encontra a criança reabre o lugar. Antídoto possível, memória compartilhada como freio. Na manhã seguinte, propôs um pacto doméstico de memória, sem velas ou latim, apenas rotina registrada. Todas as noites, sentar à mesa, reler os acontecimentos em voz coletiva, para que o fato vire lembrança comum, não segredo magnético. Se o ciclo se alimenta do esquecimento, disse, lembrar juntos pode afiná-lo. O pai concordou a contragosto, a mãe com esperança. Miguel sorriu curto, como quem reconhece uma senha. São Gregório ganhou, assim, um rito novo. Antes de dormir, vozes diferentes ocupavam a mesma página. Entravam também as pequenas coisas. O pão que não cresceu, a lâmpada que não oscilou, a pedra lisa no bolso do menino. Por alguns dias, o ar pareceu menos denso. Não era solução, mas era freio. E às vezes, frear já é sobreviver. Na última noite da semana, Helena revisou o caderno. O mosaico dizia repetição, custódia, intenção, memória. E uma linha, sozinha, encerrou a página. Quando muitos lembram, o nome deixa de ser chave e vira história. Na curva dessa semana contida, o mistério perdeu pressa, e a cidade aprendeu a respirar entre perguntas, preservando o menino do peso do extraordinário. O pacto de memória sugerido por Helena trouxe, por alguns dias, uma sensação de equilíbrio em São Gregório. Mas o mistério, como toda chama escondida, logo voltou a arder. Os relatos noturnos continuaram. Os sonhos de Miguel se tornaram mais intensos e a cidade, embora menos assustada, passou a conviver com a certeza de que algo ainda não havia sido revelado. Numa madrugada, a mãe acordou com a voz do filho ecoando pelo quarto. Não era um murmúrio qualquer. Eram frases em uma língua que ninguém da casa conhecia, acompanhadas de um ritmo quase musical, como se Miguel estivesse participando de uma cerimônia antiga. Ao entrar, encontrou-o em pé, de olhos fechados, traçando símbolos no ar. O silêncio que se seguiu, interrompido apenas pelo som do vento batendo na janela, trouxe de volta a sensação de que o enigma estava longe de se encerrar. O narrador observa. A dúvida é como sombra. Quanto mais luz se lança, mais nítida ela se torna. Cada tentativa de compreender Miguel produzia novas perguntas. Seria ele apenas um canal, um transmissor de vozes antigas, ou carregava em si uma essência que ultrapassava o entendimento humano? Helena, ainda presente na cidade, começou a registrar os sonhos relatados pela criança. Descobriu padrões.
Referências a águas profundas, a degraus intermináveis e sempre a figura de um círculo incompleto. É como se a profecia não tivesse terminado, escreveu em seu caderno. O ciclo não apenas retorna, ele se expande. Enquanto isso, rumores cresceram entre os moradores. Alguns diziam que haviam visto luzes na Garganta Rochosa, mesmo sem ninguém ter ido até lá. Outros afirmavam ouvir sons graves ao passar pela igreja, como se um coro invisível ressoasse no espaço vazio. O padre, em seus sermões, passou a falar menos de pecado e mais de lembrança, ecoando sem perceber as palavras do menino. O pai, cada vez mais dividido, oscilava entre proteger Miguel e seguir a necessidade de desvendar o mistério. Em noites insones, perguntava-se se o manuscrito não havia escolhido a família justamente porque encontraria nele a resistência e o amor necessários para manter o equilíbrio. A mãe, por sua vez, temia que o filho fosse consumido pelo peso daquilo que carregava. Miguel, entretanto, parecia aceitar tudo com naturalidade. Um dia, ao ser questionado se tinha medo, respondeu: "O medo é deles, não meu. Eu só lembro o que precisa ser lembrado." A frase, curta e enigmática, aumentou ainda mais a sensação de que o menino não falava apenas por si, mas por uma multidão invisível. A tensão crescia. Os acadêmicos que haviam retornado ao local da expedição começaram a enviar relatos confusos. Falavam de estranhas falhas em seus equipamentos, de imagens que apareciam e desapareciam nas fotografias, de sons captados por gravadores que não correspondiam a nenhum ruído conhecido. Um deles chegou a escrever: "É como se o espaço não obedecesse às mesmas regras quando estamos lá." San Gregório, mais uma vez, tornou-se alvo da curiosidade externa. Jornalistas insistiam em revisitar a história, mas eram recebidos com desconfiança. Os moradores já não queriam compartilhar o que viam e ouviam. Temiam que a exposição trouxesse algo pior, que transformasse a cidade em palco de forças que não compreendiam. E no centro de tudo estava Miguel, um menino de apenas 4 anos, cuja vida havia sido entrelaçada ao manuscrito e ao novo pergaminho como se fosse inevitável. A cada dia, sua inocência infantil parecia mais distante, substituída por um olhar grave que denunciava a presença de memórias antigas. O narrador reflete: talvez o verdadeiro mistério não fosse o manuscrito, nem a caixa subterrânea, mas a forma como o tempo parecia dobrar-se dentro da criança. Miguel não era apenas leitor, mas também testemunha. Não apenas testemunha, mas também parte daquilo que narrava. A intensificação não estava apenas nos fatos, mas no ar da cidade, nas conversas sussurradas, nos olhares inquietos. San Gregório já não era apenas cenário, tornara-se parte do enigma, um personagem silencioso que guardava em suas ruas estreitas a certeza de que algo ainda estava por vir. E assim, ao final daquela fase, uma dúvida maior permanecia. Se o ciclo havia sido reaberto, qual seria o próximo passo? O que mais o manuscrito ainda escondia? E até onde Miguel poderia ir antes que sua infância fosse inteiramente consumida pelo peso das revelações? O tempo passou. Mas em San Gregório, a sensação era de que cada dia carregava séculos. O caso de Miguel já não era apenas uma curiosidade local. Transformara-se em uma lente pela qual todos viam o mundo de maneira diferente. Para uns, ele era um milagre. Para outros, um aviso. Para muitos, simplesmente um mistério impossível de ser ignorado. Miguel continuava a viver como criança, ao menos na superfície. Ia à escola, comia pão fresco pela manhã, corria pelo quintal de vez em quando, mas seu olhar permanecia distante. Era como se 2 realidades coexistissem nele, a de um menino comum e a de um guardião de lembranças antigas. E essa dualidade afetava todos ao redor, obrigando-os a refletir sobre sua própria relação com o tempo e a memória. O narrador observa: o impacto de Miguel não estava apenas nas revelações, mas no que elas provocavam em cada pessoa.
O padre, antes rígido em seus sermões, passou a falar da importância de cultivar lembranças coletivas. Helena, a epigrafista, deixou São Gregório com cadernos cheios de anotações, mas levou consigo mais perguntas do que respostas. Os moradores, antes desconfiados, aprenderam a conviver com a estranheza como parte da vida cotidiana. Os acadêmicos que estudaram o caso publicaram relatórios fragmentados, incapazes de apresentar conclusões definitivas. Alguns foram criticados por falta de provas, outros exaltados como visionários, mas todos, sem exceção, admitiram em privado que a experiência os havia transformado. A dúvida não era falha, era semente. O pai de Miguel, embora dividido entre orgulho e temor, começou a ver o filho de outra forma. Já não buscava apenas protegê-lo, mas também aprender com ele. Às vezes, ao olhar para o menino em silêncio, perguntava-se se toda a humanidade não carregava memórias enterradas e se Miguel não era apenas o primeiro a deixar escapar as vozes do passado. A mãe, por sua vez, encontrava consolo na rotina. Preparar o jantar, arrumar a cama, cantar baixinho. Para ela, a resistência estava em preservar a infância do filho em meio ao peso das profecias. E Miguel, quando perguntado sobre o que viria depois, respondia com frases curtas, sempre abertas. O ciclo não termina, ele apenas muda de rosto. Ou, o que foi lembrado não pode mais ser apagado. Sua serenidade não escondia a gravidade. Ele sabia que o impacto de sua existência já havia ultrapassado os limites da cidade. O manuscrito e o pergaminho continuavam guardados, protegidos da curiosidade excessiva, mas mesmo longe da vista, eram presença constante. Todos sabiam que o conhecimento ali contido ainda não havia sido totalmente explorado. A dúvida permanecia suspensa no ar como uma nuvem que nunca se dissipava. O narrador reflete. Talvez o verdadeiro impacto não estivesse nos documentos, mas no que eles despertaram nas pessoas. O medo deu lugar à reflexão. A descrença se transformou em curiosidade, e a curiosidade em aceitação daquilo que não pode ser explicado por completo. O mistério, longe de ser um obstáculo, tornou-se uma ponte para novos modos de pensar. Com o tempo, São Gregório passou a ser vista como cidade de silêncio e memória. Peregrinos chegavam em busca de respostas e partiam com mais perguntas do que trouxeram. Mas havia nisso um sentido. A cidade tornara-se espelho do enigma de Miguel, lembrando a todos que as maiores respostas talvez estejam em aprender a viver com a dúvida. Numa noite tranquila, o pai perguntou ao filho: Miguel, tudo isso vai acabar um dia? O menino, olhando para o céu estrelado, apenas respondeu: nada acaba, só muda de lugar. Essa frase ecoou em todos os que a ouviram, permanecendo como síntese de tudo o que haviam vivido. Não era conclusão, mas um convite a refletir sobre o próprio mistério da existência. E assim, o impacto final não foi a resolução de um enigma, mas a abertura de uma nova percepção. O menino de 4 anos havia mostrado que a vida não se resume ao presente, que a memória é uma força viva e que o tempo não é uma linha, mas um círculo aberto. O narrador conclui: no fim, o que Miguel trouxe não foram respostas, mas espelhos. Espelhos que obrigavam cada um a olhar para si e para a história da humanidade com novos olhos. E talvez esse fosse o maior legado do manuscrito. Não o que dizia, mas o que despertava. Os meses avançaram, mas em São Gregório o tempo parecia suspenso, como se o relógio da cidade tivesse decidido obedecer a outra lógica. As pessoas retomaram suas rotinas, mas sempre com a sensação de que algo invisível permanecia ali, rondando, aguardando o momento certo para se manifestar novamente. Miguel crescia, mas sua presença não perdia a intensidade. A cada dia, seu olhar revelava mais maturidade do que seria esperado para uma criança. Não era apenas um amadurecimento precoce. Era como se ele carregasse dentro de si séculos condensados, memórias que se misturavam ao presente. Os vizinhos,
Ao vê-lo brincar, comentavam em sussurros: "Ele parece criança só por fora." O manuscrito e o pergaminho continuavam guardados na casa, envoltos em camadas de pano e silêncio. Mas os pais sabiam que aquilo não era apenas papel antigo. Era uma presença. Sempre que tentavam esquecê-los, algo acontecia. Um sonho estranho, um som inesperado, uma sensação súbita de que alguém os observava. A lembrança do subterrâneo, da caixa que se abrira ao comando do filho, nunca se dissipava por completo. Helena, a epigrafista, continuava a enviar cartas esporádicas. Em cada uma, relatava descobertas feitas em outros lugares do mundo. Símbolos semelhantes, registros de crianças que falavam em línguas mortas, coincidências demais para serem ignoradas. As cartas chegavam como ecos distantes, confirmando que o fenômeno de Miguel não era isolado, mas parte de algo maior. Talvez um ciclo que se repetia de tempos em tempos, em diferentes lugares. O narrador observa: quanto mais tentavam compreender, mais o enigma se multiplicava. Era como um espelho que se partia em fragmentos, e cada pedaço refletia uma verdade parcial. Nenhuma teoria era suficiente para abarcar o todo. Certa noite, durante uma queda de energia que mergulhou San Gregório em escuridão, Miguel pediu uma vela. Sentou-se à mesa, abriu um caderno em branco e começou a desenhar. Seus traços, firmes e precisos, revelavam símbolos que lembravam mapas, linhas entrelaçadas, círculos incompletos. O pai, intrigado, perguntou: "O que é isso, filho?" Miguel respondeu apenas: "São lugares que ainda vão me chamar." A mãe, tomada por lágrimas silenciosas, compreendeu o que talvez já soubesse. Aquele não era um destino que pudesse ser evitado. Miguel estava ligado a algo que transcorria além do tempo e do espaço. Os moradores, embora acostumados ao mistério, ainda se perguntavam: o que realmente havia naquelas palavras antigas? Seriam apenas registros históricos ou portas para algo que escapava à compreensão humana? A dúvida permanecia como um sussurro constante. O padre, em um sermão memorável, disse: "Não nos cabe decidir se o menino é sinal divino ou humano. O que nos cabe é lembrar, pois a perda da memória é a primeira morte, e a lembrança é a forma mais simples de eternidade." Essas palavras ecoaram entre os fiéis, e muitos passaram a registrar suas próprias histórias, como se quisessem se proteger do esquecimento. Enquanto isso, Miguel parecia cada vez mais consciente do impacto que causava. Ele não buscava atenção, não desejava ser visto como prodígio. Mas quando falava, suas palavras tinham o peso de quem já atravessou muitas vidas. Em uma manhã, disse a mãe: "Eu não sou o fim da história, só sou o aviso." O narrador reflete: talvez essa tenha sido a lição mais inquietante de todas. O mistério não se encerrava com o menino, nem com os manuscritos. O que eles revelavam era apenas uma parte de um ciclo maior, algo que ultrapassava gerações, algo que não se podia deter. No último outono daquele ano, a família recebeu uma nova carta de Helena. Nela, a pesquisadora descrevia inscrições encontradas em outro continente. Entre elas, um nome repetido: San Gregório. Como poderia uma vila tão pequena, escondida nas montanhas, ter sido citada em registros de séculos atrás? A carta terminou com uma frase que deixava mais perguntas do que respostas. Talvez o lugar seja tão guardião quanto o menino. Assim, o fechamento não veio em forma de conclusão, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que alguns mistérios não são feitos para serem resolvidos, mas para serem vividos. Reconhecimento de que Miguel, com seus 4 anos, havia mostrado a todos que a vida é feita de camadas e que o tempo pode ser mais vasto do que imaginamos. E, no fundo, restava apenas uma certeza: o ciclo continuava. E San Gregório, junto com Miguel, seria lembrada como o ponto onde o véu entre o passado e o presente se tornou mais fino. O inverno chegou a San Gregório. As montanhas foram cobertas por um manto branco, e a cidade mergulhou em um silêncio ainda mais profundo.
As ruas estreitas, agora quase desertas, guardavam a lembrança de meses turbulentos. Mas o frio não apagava o calor do mistério que continuava a pulsar, silencioso, na casa de Miguel. O menino, agora um pouco mais velho, continuava a carregar a mesma aura inquietante. Sua infância, embora marcada por alguns momentos de normalidade, já não era comum. Os vizinhos o tratavam com respeito, alguns até com reverência. Outros em silêncio mantinham distância, incapazes de encarar o peso de seus olhos que pareciam atravessar séculos. O manuscrito e o segundo pergaminho permaneciam guardados, mas sua presença era constante. Não importava se estavam escondidos em uma gaveta ou embaixo de panos grossos. O simples fato de existirem tornava impossível esquecer. Era como se eles respirassem, aguardando o momento certo para se revelarem novamente. O narrador observa. Os maiores mistérios não se encerram, apenas mudam de forma. O caso de Miguel não trouxe respostas finais, mas provocou algo ainda mais poderoso. Transformou vidas. O pai, antes cético, aprendera a viver com a dúvida. Já não buscava explicações racionais para tudo. Em vez disso, aceitava a incerteza como parte da existência. Descobriu que o amor pelo filho não dependia de compreendê-lo por inteiro, mas de estar presente, mesmo quando o inexplicável tomava conta. A mãe, marcada pela dor de ver a infância do menino consumida pelo peso do mistério, encontrou força em pequenos gestos. Cuidar dele, preparar suas refeições, embalar seu sono, tudo isso era sua forma de resistir. Para ela, proteger Miguel não significava afastá-lo do enigma, mas garantir que, apesar de tudo, ainda houvesse espaço para a ternura. A cidade também mudou. San Gregório se tornou conhecida como o lugar da criança que lembrava demais. Peregrinos chegavam em busca de respostas e partiam com mais perguntas. Acadêmicos retornavam de tempos em tempos, mas já sabiam que não encontrariam conclusões definitivas. O que levavam consigo era outra coisa, um chamado para refletir sobre o que significa lembrar, esquecer, existir. Helena, em suas cartas, continuava a enviar relatos de descobertas em outras regiões do mundo. Seus registros apontavam para uma rede de histórias semelhantes, dispersas em diferentes épocas e culturas. Sempre havia uma criança, sempre havia um manuscrito, sempre havia memórias que insistiam em retornar. O caso de Miguel não era isolado, era apenas mais uma peça em um quebra-cabeça muito maior. Miguel, quando perguntado sobre isso, respondia de forma simples: "Não sou o primeiro, também não serei o último." Suas palavras ecoavam como advertência e consolo ao mesmo tempo. O narrador reflete. Talvez o verdadeiro segredo não estivesse nas páginas antigas, mas no ato de lembrar. Lembrar não apenas daquilo que vivemos, mas do que carregamos como humanidade. O esquecimento, ao contrário, era visto como o perigo maior, como a verdadeira destruição. No último dia daquele inverno rigoroso, Miguel foi visto sentado à beira do rio congelado. Olhava fixamente para o horizonte, onde as montanhas se perdiam no branco. Quando o pai se aproximou, perguntou: "O que você vê aí, filho?" Miguel respondeu: "Vejo o que já foi e o que ainda virá. Eles se encontram aqui." Essa frase, simples e misteriosa, encerrou a conversa, mas abriu um espaço imenso de reflexão. O pai compreendeu que nunca teria todas as respostas. A mãe, ao ouvir depois, sentiu o peso de uma verdade silenciosa. A vida deles jamais voltaria a ser comum. E San Gregório tornou-se para sempre um lugar marcado pela lembrança. Não pelas respostas que deu, mas pelas perguntas que deixou. O narrador conclui: alguns mistérios não são feitos para serem desvendados, mas para nos ensinar a viver com a incerteza. Miguel, com apenas 4 anos, mostrou ao mundo que a memória é mais forte do que o tempo e que o esquecimento é a verdadeira morte. O impacto final não foi apenas sobre sua família ou sua cidade, mas sobre todos os que ouviram sua história.
E assim, no coração gelado de um inverno silencioso, ficou a certeza de que o ciclo continuava. Talvez em San Gregório, talvez em outro lugar distante, mas sempre retornando, sempre pedindo para ser lembrado. No fim, não restou uma solução, mas uma sensação. O mistério permanece, e enquanto permanecermos dispostos a lembrar, ele continuará vivo.